Olá, como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? O meu desejo é que a graça, a paz e o amor de Deus esteja conosco mais uma vez. Outro dia eu falei sobre de onde é que vem essa guerra que está dentro de nós. Falei sobre isso, a guerra que está dentro de nós. E hoje eu quero falar sobre o medo que está dentro de nós, o caráter que está dentro de nós, a visão que nós temos, o que é que nós vemos, de que maneira nós agimos, de que maneira nós falamos, o que é que nós sentimos. Então hoje eu quero falar exatamente sobre isso. E para começar a gente vai falar sobre Paulo. Paulo era um homem que ele não conseguia ver Jesus Cristo. Ele só conseguia ver, sabe o quê? As pessoas que acreditavam em Jesus, e ele não gostava disso. Quem crê em Jesus é cristão. E Paulo perseguia os cristãos. Mas certo dia, ele indo a uma cidade chamada Damasco, ele ia perseguir os cristãos, mas no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro que ele tem com Jesus, ele fica cego. Foi preciso ele ficar cego para voltar a enxergar espiritualmente. Então, às vezes, nós precisamos passar por um momento, né? Por que não dizer um impacto? Para dizer assim, olha, eu tenho que abrir meus olhos, eu tenho que deixar a ficha cair, porque eu não estava vendo isso. Tem muitas pessoas que não conseguem ver. Eu digo que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que não conseguem ver e aquelas que não querem ver. Tem esses dois tipos de pessoas. E aí foi preciso Jesus cegar Paulo fisicamente para depois ele recuperar a visão natural, a visão espiritual. Então muitas vezes o que está dentro de nós, o que é que nós vemos é algo bem interessante. Certo dia Jesus estava ali no barco, mas os discípulos, Jesus pegou no sono. A água do mar começou a entrar dentro do barco, vento muito forte, e os discípulos tiveram medo. Foram acordar Jesus. Jesus, acorde, o Senhor não se preocupa, o Senhor não vê que nós podemos morrer? E Jesus, antes de acalmar o mar e o vento, Jesus acalma o coração dos discípulos. E Jesus diz, sabe o que os discípulos? Homens de pouca fé, homens medrosos. Então, às vezes, tem um medo dentro de nós, uma tempestade dentro de nós. Antes de Jesus acalmar a tempestade que estava ali do lado de fora, Jesus acalmou a tempestade que estava dentro dos discípulos. Eles estavam fazendo uma tempestade. A tempestade maior não era aquela que estava lá de fora, mas era a que estava dentro dos discípulos. E Jesus acalma a tempestade do coração dos discípulos, homens medrosos, homens de pouca fé. E aí Jesus levanta a mão e diz, acalme o mar e o vento. Jesus acalmou a tempestade. E eles ficaram admirados, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Precisamos entender que muitas vezes a tempestade que está dentro de nós, ou que nós estamos vendo, é coisas que Deus pode resolver. Nós não precisamos ver o que está ao nosso ao redor e ficar questionando por que isso, por que aquilo, e a gente às vezes não consegue ver exatamente o que é para ver. A gente só vê o que a gente quer. A gente só escuta o que a gente quer. E muitas vezes aquele medo, aquela tempestade que está dentro de nós precisa ser acalmada. Jesus acalma a tempestade que está dentro do coração dos discípulos e depois acalma o vento e o mar. Guarda aí no seu coração o que você tem dentro de você, o que é que você vê, o que é que você quer ver. Tem pessoas que gostam de ouvir, né, coisas que não são verdadeiras e espalha.
Quer dizer, aquilo que era realmente ruim se torna mais ruim ainda por causa de você, que espalha notícias ruins, fala mal de outras pessoas. Ah, você gosta de fulano, fulano é tão mal. Então é isso que você está fazendo? Fazendo um discursozinho de ódio contra outras pessoas, para que outras pessoas também tenham ódio igual a você? Esse ódio, esse rancor que você tem de alguém, tente tirar essa tempestade que está dentro de você, esse medo que está dentro de você. Procure controlar, para que Deus possa ter o controle da situação aqui fora. Mas se você não consegue, Deus controla o seu medo, o seu rancor, o seu ódio, o seu ressentimento. Tudo que tem dentro de você precisa ser controlado. Aí depois Deus controla o que está aqui fora. Primeiro é o nosso coração. Primeiro são os nossos olhos. O que é que eu quero ver? Primeiro é o que eu estou ouvindo. O que é que eu estou ouvindo? E a outra, o que é que eu estou falando por aí? Vamos ter o controle, né? Da situação também, o nosso domínio próprio, a nossa mansidão, né? Como é que está? Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar aqui todos os dias fazendo essa reflexão, mostrando algo na Bíblia, que nós podemos ter algo até parecido, né? Uma tempestade dentro de nós, uma visão que não é louvável, ouvidos que não deveriam ouvir certas coisas, e a boca, o que nós falamos. Tem muito cuidado, né? Até a próxima, se Deus quiser, 5h30 da manhã, 6h30 da noite, Facebook, Instagram, YouTube, nós vamos estar aqui transmitindo mensagens que vêm de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém e amém.